Pessoal, continuando aí o nosso trabalho, então, a gente tem o gráfico da parábola que só um esboço mesmo, né? Ele faz esse comportamento, passando desse ponto nesse ponto, e a gente viu que o vértice, né, que é esse ponto que está aqui embaixo, ele tem uma coordenada x que está justamente no meio dessas duas aqui, ó, né? Essa distância é igual a essa. E a gente viu que para calcular o x do vértice, eu faço, na verdade, uma média entre esses dois. Ou seja, eu somo o x1 com o x2 e depois divido por 2. Certo? Vamos supor que eu não estivesse trabalhando com essa função. Como que eu encontro o valor do x1 e como que eu encontro o valor do x2? A gente encontra esses valores trabalhando com o delta. A raiz de uma equação de segundo grau, ela é encontrada assim, ó, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ou seja, o x1 é o menos b mais raiz de delta sobre 2a e o x2 é o menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, as raízes, né, esses valores aqui, eles são encontrados assim, ó, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ou seja, uma raiz é o menos b mais raiz de delta, a outra raiz é o menos b menos raiz de delta, que vai ficar isso aqui, certo? Então, somar x1 mais x2, o que é somar x1 mais x2? É somar esses dois aqui, ó. Observa que o denominador é o mesmo, então você mantém o denominador, correto? E aí você soma aqui, ó, menos b com menos b dá menos 2b. Mais delta com menos delta cancela um com o outro. Ou seja, se você somar x1 com x2, vai dar isso aqui, ó. Simplificando aqui, ó, cancela esse 2 com 2, isso aqui vai dar menos b sobre a. Então, o x do vértice, ele é essa soma dividido por 2. A soma deu isso, menos b sobre a. Isso dividido por 2. Divisão de fração, mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Ou seja, a coordenada x do vértice vai dar menos b sobre 2a. Então, isso aqui também é uma forma da gente encontrar a coordenada x do vértice. Menos b sobre 2a. O b vale 2, então menos com 2 vai ficar menos 2, dividido por 2a. O a vale 1, 2 vezes 1 vai dar 2, menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1 aí, ó. Então, o resultado do x do vértice é menos 1. Como a gente já tinha visto, é a média entre esses dois valores. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Dividido por 2, menos 1. Então, existe também essa fórmula para encontrar o valor do x do vértice. Se você encontrar o x do vértice, você substitui na função que você encontra o y do vértice. Correto? Agora, vamos pensar no x do vértice a partir de alguns conceitos que a gente tem no cálculo. Pessoal, olha só. Eu coloquei aqui que a gente tinha visto que o x do vértice é menos b sobre 2a, certo? A nossa função, escrita de uma forma generalizada, ela é assim. Olha só uma coisa que a gente pode tirar como conclusão. A parábola que a gente estava trabalhando, por exemplo, é uma que estava virada para baixo, virada para cima. Então, o vértice nela, ele é um ponto que ele está aqui embaixo, ele é um ponto mínimo. Então, o vértice, nesse caso, é um ponto mínimo. E como a gente já viu em sala, na parábola, como ele vai ser o menor de todos os pontos, ele é um ponto mínimo absoluto. A gente viu em sala também que todo ponto extremo, ou seja, ponto máximo ou ponto mínimo, ele antes é chamado de ponto crítico, né? Todo ponto extremo, ele é um ponto crítico da função. Então, ele é encontrado em duas possibilidades. Ou a derivada dá zero, ou a derivada não existe, né? Então, esse ponto crítico, ou seja, esse ponto extremo, ele é encontrado a partir da derivada da função. Se eu derivar a minha função do segundo grau, seja qual ela for, se eu derivar ax ao quadrado, desce o 2, vai ficar 2ax. 2ax. Se eu derivar o bx, vai dar o b. E se eu derivar o c, que é constante, vai dar zero. Isso aqui é a derivada da função. A primeira forma de encontrar ponto crítico é a derivada não existindo. Só que a derivada aqui deu uma função de primeiro grau. Se deu uma função de primeiro grau, ela existe para qualquer valor de x.
certo? Então aqui não existe ponto crítico dessa forma. A outra forma de encontrar ponto crítico seria calcular a derivada e igualar a zero. Se eu pegar isso aqui igualar a zero, 2ax mais b igual a zero, passa o b para cá, 2ax é igual a menos b, o 2a está multiplicando, passa para cá dividindo, então vai ficar menos b sobre 2a. O que é isso? É o ponto crítico aqui, ó, que é o ponto mínimo, que é o nosso vértice. Então o vértice de uma função do segundo grau, ela é o ponto crítico, porque ela vai ser um ponto mínimo ou um ponto máximo, depende do gráfico, né? Então na função que a gente estava trabalhando, que era f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais, menos 2x mais 3, só dar uma colada aqui, mais 2x menos 3, que era isso aqui. Então a gente tinha encontrado o vértice igual a menos 1. Olha como que você pode encontrar o vértice. Se você calcular a derivada disso aqui, derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de 2x, 2. Derivada de menos 3 é 0. Então a derivada vai dar 2x. Quando você igualar a 0, ó, 2x igual a menos 2, x é igual a menos 1, que é o vértice. Se você pegar o b, que é 2, colocar aqui ó, menos b, então vai ficar menos 2. Sobre 2a, se você pegar o a que é 1, 2 vezes 1 é 2, menos 2 dividido por 2 é menos 1. Então o vértice, se a parábola está virada para cima, é esse ponto mínimo. Se esse a for negativo, a parábola está virada para baixo, aí vai ser o ponto máximo. Então o vértice, na verdade, de uma parábola, ele sempre vai ser um ponto extremo. Então uma forma de encontrá-lo é através dos pontos críticos. Na verdade, você vai encontrar um único ponto crítico, que é justamente o vértice da nossa parábola.